Olá, boa noite. Nos anos 80, um acriano ganhou o mundo jogando futebol. E pelos seus feitos e pela sua habilidade, aqui no Acre ele ficou conhecido como o Rei, o nosso rei da bola, o nosso Rei Arthur. E é exatamente com o Rei Arthur que eu tenho o prazer de conversar hoje no Ideias da Aldeia. Boa noite, Arthur. É um prazer te receber aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite, Jorge. Pô, prazer é meu, uma alegria muito grande. Até uma surpresa para mim, porque quando eu cheguei aqui, pô, dei de cara com você. A gente que crescemos ali juntos ali, jogamos muita bola juntos no meio da rua, no quintal da Dona Rita lá. Eu acho que para mim, satisfação, alegria muito grande estar aqui com você. Satisfação é muito grande mesmo, Arthur. Como é que o futebol entrou na tua vida? Porque eu te conheço desde menino, eu sei que a bola sempre fez parte da tua vida, mas quando você percebeu que aquela atividade renderia mais, né? Quando você sentiu que ali você poderia ser um profissional da bola, um profissional do esporte? Eu falo para meus filhos, né? Hoje tem um Arthur Júnior com 10 anos que também está no caminho aí jogando também. E a Girlene tem 12 anos, né? São meus dois portuguesinhos que a gente tem lá em casa, eu e a Dona Irlene, que somos acrianos. Eu falo para eles assim que meu grande brinquedo assim de Natal, de festa assim, era uma bolinha, né? Porque eu era apaixonado, né? Se eu pudesse eu dormia com ela. E sempre vendo jogos, indo para os campos com meu pai. E sempre com aquela ideia na cabeça, poxa, um dia eu quero ser um jogador de futebol e tal, né? Aí meu pai falou, você tem que estudar e tal. Eu disse, não, eu vou estudar, mas quero ser jogador de futebol. E graças a Deus, tive então, desde muito cedo você já tinha essa determinação, eu quero ser jogador de futebol. Eu acho que na vida da gente, quando a gente coloca uma coisa assim na cabeça, quando a gente tem um ideal na vida, assim, né? A gente tem que correr atrás daquilo, é um sonho. Por exemplo, era o meu sonho, né? Foi minha paixão e eu procurei correr atrás desse sonho, né? Eu com 16 anos, eu estava estreando na equipe do Juventus aqui, no meio de grandes jogadores na época, né? Que eram Dadão, Sabino, Antônio Júlio, essa turma toda aí no Juventus. Então, para mim, pô, com 16 anos, eu estar no meio daquelas pessoas ali que eu sempre procurava assistir todos os jogos dele. E depois eu tive uma grande inspiração aqui, no Acre, né? Que foi um jogador que fez até eu ver todos os jogos deles para ver como é que ele jogava, o que é que ele fazia com a bola, que é o Mariceuda, né? Eu já tive a oportunidade assim de falar isso para ele. Talvez foi meu grande ídolo assim, uma inspiração para mim, né? Até meu modo de jogar era muito parecido com o dele, né? E corri atrás desse sonho, né? Então, é o que eu te falo. Às vezes eu paro assim para pensar e eu fico assim, pô, nasci lá no Acre, né? Um lugarzinho tão afastado de tudo. E de uma hora para outra eu tô aqui do outro lado do mundo, né? Que foi quando eu cheguei em Portugal. E você passa um filme na sua cabeça, da onde você veio, aonde é que você jogava, né? Então acho que isso para mim, foi uma experiência assim maravilhosa assim, e um orgulho muito grande de ter representado tão bem meu estado fora daqui. Qual foi o teu primeiro clube de futebol no Acre? Foi o Juventus, Arthur? O Juventus foi onde eu estreiei como profissional, né? Porque eu comecei, na verdade, quando eu saí desses campeonatos de bairros, né? Que tinha, principalmente quando jogava no Maracutaia, que era ali na antiga Fumbesa, ali na Estação Experimental. Eu acho que todos os grandes jogadores do nosso estado, com certeza, passou ali. E eu saí de lá, fui direto para o Amapá, né? Que era o time do Seu Chico, né? Que foi o meu primeiro clube, assim, federado, assim, porque eu morava na Castelo Branco e o Amapá treinava atrás do Derac, né? Tinha um campo lá. E eu, para mim chegar até lá, eu tinha que, às vezes, quando eu tinha uma condução, ou se não eu tinha que ir andando, eu tinha que ir até perto do ginásio coberto, pegar uma catraia, atravessar, e o filho do Seu Chico estava me esperando de bicicleta para levar para treinar no Amapá. Então, é o que eu te falo, né? Assim, a minha trajetória assim para chegar onde eu cheguei assim foi difícil pra caramba assim. Acho que só muita vontade mesmo, né? Eu acho que graças a Deus acho que às vezes as pessoas, pô, tu lembra disso, lembra disso? Pô, eu lembro de tudo, né? A minha infância, meus amigos, assim, porra, as pessoas que sempre estiveram do meu lado, as pessoas que criaram situações para mim chegar onde eu cheguei, né? Então eu sou eternamente grato a isso, né?
E fico feliz por ter passado por tudo isso. Acho que só assim você dá valor. Às vezes as coisas, Claro. essas coisas que caem assim, beijadas assim, mão de céu, assim também, às vezes eu acho que... Parece que passa por despercebida na vida, né? Então, para mim, poxa, minha trajetória na minha carreira profissional, pô, foi espetacular. Se o tempo voltasse, com certeza eu ia fazer do mesmo jeito. Jogar bola no meio da rua, nos quintais dos vizinhos, começar pelo Amapá, por tudo, depois por ter chegado até o Independência, que foi o clube... Foi onde você se projetou no futebol aqui, Independência, né? O Independência porque foi um brasileiro onde, pô, nós fizemos um brasileiro muito bom, né? E aí jogamos contra Remo e Paysandu, e eu joguei muito bem os 2 jogos, né? Então depois ficou a briga entre os 2. E eu tive uma proposta muito melhor do Paysandu, né? Mas sabe quando você tem uma intuição dentro de você que diz, pô, vai pro Remo. Os próprios jogadores do Remo estavam todos me chamando para lá, disse, pô, eu tenho um ambiente bom para mim. E o Remo foi um clube onde eu ganhei tudo como jogador, né? Eu cheguei lá, ganhamos um campeonato invicto, junto, o Papilim também jogava comigo lá. E depois eu fui vendido para Portugal, né? Foi tudo muito rápido, por isso que eu não tinha ideia de eu retornar a um lugar 14 anos depois, eu não sabia o que é que me esperava lá. Pô, você chegar nesse lugar e ver a tua imagem ali, né? Intocada. Você está falando isso que você está de volta ao Remo, né? Eu estive lá, quando eu retornei para lá em 2000, ano passado, que a gente ganhamos o campeonato 100% e tal, e acho que nenhum clube tinha ganho isso lá, né? Jogamos 14 jogos, 14 vitórias. E aí, pô, para mim foi marcante, né? De eu você chegar num estado e, pô, você ter lá centenas de garotos com seu nome, né? Você passar na rua, o garoto chegar para ti, olha, tem o teu nome, né? Meu pai me colocou teu nome, me fala da tua, porra, e só agora, por eu ter voltado lá, até para esses garotos ter me visto jogar, né? Porque eles só me sabiam pelos pais, né? Os pais me viram e tal. Então, para mim foi gratificante. E cheguei num estado lá que parece até que eu estou na minha terra, né? Porque é um carinho tremendo, uma admiração e um reconhecimento de um trabalho assim perfeito que tive em Belém. E do Independência, então, você foi direto para o Remo, né, de Belém do Pará. Agora, a tua passagem, então, Arthur, pelo futebol brasileiro foi muito rápida, porque logo depois disso você foi para a Europa jogar em Portugal. Isso foi bom para a tua carreira? Ou você acha que poderia ter ficado um pouco mais no Brasil, se projetado no grande clube do sul do país? Eu tinha 2 opções. Eu tinha 2 opções para... eu acho que qualquer sonho de qualquer jogador é ir para a Europa, né? Pô, então imagina eu que saí do Acre e aparece uma oportunidade assim, ó, e a oportunidade que apareceu para mim foi através de uma fita que o clube lá me viu, né? Primeiro foi o Porto e depois foi o Boa Vista, que foi o clube que eu fui primeiro. Eles viram uma fita minha, dos meus jogos no Remo, né, dos meus gols, e o presidente do Porto pediu para o treinador do Porto, que era o Carlos Alberto Silva na época, vir me ver em Belém. Né? E ele falou, não, nós já temos um atacante, que é o Paulinho McLaren, que estava no Santos, tinha feito um campeonato brasileiro muito bom. Ele falou, não, tudo bem, mas vai ver esse garoto em Belém, que eu vi uma fita dele fantástica. Ele, não, mas nós já temos um jogador e tal, não sei o quê. Aí o presidente do Boa Vista viu a fita. Só que ele não poderia vir no Brasil, perguntaram se eu podia ir lá, uma semana, confirmar se eu era o mesmo jogador da fita. E aí meu presidente chegou para mim lá no Remo, né, Raimundo Ribeiro, que, pô, eu sou eternamente grato a ele, porque ele foi a única pessoa que concordou eu ir lá uma semana, porque a torcida contra, a imprensa contra, a diretoria praticamente toda contra ele, né? E nessa hora eu falei para ele, pô, você tem que me ajudar, pô, jogar na Europa, imagina eu que saí do Acre e tal. Aí ele falou assim, então vou te liberar para tu ir lá uma semana. Eu fui em Portugal uma semana para confirmar a fita que eles viram. Cheguei lá, fui disputar um torneio, Cidade do Porto, que era o Porto, o Boa Vista, né? O Hamburgo da Alemanha e o Vasco da Gama do Rio, que é meu clube de coração. Aí, pô, chegamos lá, primeiro jogo Porto e Vasco, o Porto ganhou do Vasco. E aí o Boa Vista ganhou do Hamburgo. Então ia ser uma final no domingo, Porto e Boa Vista, 2 times da mesma cidade, maior rivalidade. E o treinador chegou pra mim, como é que tu tá? Eu disse, pô, tô bem, tava treinando, tava jogando e tal. Ele falou, tu quer jogar? Eu disse, pô... Tô pronto, né? Se quiser, tô aí. Ele falou, então tu vai jogar. Vai ser a grande surpresa aí desse jogo aí. Ninguém te conhece e tal, não sei o que, eu já vi tua fita, quero que tu jogue assim, do mesmo jeito que tu joga no Remo. Perfeito. Ganhamos esse torneio pela primeira vez, 2-0, eu fiz um gol, dei um passo pro outro gol, eles já não queriam mais deixar eu voltar pro Brasil.
Aí eu explicando, não... Foi um jogo da tua vida, né? Foi um jogo, é por isso que eu te falo, a minha trajetória profissional foi tudo muito rápido, né? Pra tu ver, desde a época que eu jogava salão no Somove, eu vim passar uma férias na minha cidade, aí aproveitei e fiquei para jogar esse Campeonato Brasileiro pela Independência, até para matar um pouco da saudade da família e tal. E de uma hora para outra, pô, tava em Belém. Aí tu imagina, aí de Belém, de uma hora para Portugal, né? Então, acho que Deus colocou um caminho perfeito para mim, né? E eu sou eternamente grato a Ele por ter tido essas oportunidades na vida. Então, foi fantástico, porque aí da hora para outra o presidente do Porto já estava pedindo, pô, não assina com o Boa Vista, que eu vi tua fita primeiro, não sei o quê. Eu falei, não, agora vocês vão resolver aí, eu vou ficar aqui agora na o problema minha. é de vocês, né? Aí o Boa Vista já tinha preferência de compra, né? Uhum. Foi, depositou os $300 mil na época pro Remo. E aí eu acertei com o Boa Vista, fiquei lá, foi um clube que me ajudou pra caramba. E depois fui pro Porto, onde eu ganhei tudo como jogador, né? Onde eu fui pentacampeão português, disputei 3 Ligas dos Campeões, ganhei 2 Taças de Portugal, ganhei 3 Supertaças. Então foi um clube assim onde eu ganhei tudo como jogador, né? Então, e depois teve o retorno, né? Chegou aquele retorno pro Brasil, pô, primeiro eu estava acertando tudo com o Flamengo, que era um ano de Copa do Mundo, onde as coisas estavam tudo bem encaminhadas para mim disputar o Mundial, que para mim era coroação total da minha carreira, né? Então, Paulo Autuori montou um time muito bom no Flamengo, tinha conversado com o Zagallo, mas falou que eu tinha que voltar ao Brasil, porque, pô, em Portugal as pessoas não acompanhavam muito o futebol, e o Zagallo me conhecia, mas queria que eu viesse ao Brasil só para jogar esse campeonato, para ele poder me convocar na seleção. Pô, então aquilo foi dramático para mim, para minha família, todo mundo aqui, pô, Arthur vem pro Flamengo, vai não sei o quê, até a tradição que o clube é. E aí, infelizmente, meu treinador lá não me liberou, né? O presidente do Flamengo foi lá, o Kleber Leite, foi ver me jogar contra o Benfica, o treinador me colocou no banco para mim não jogar esse jogo. E o jogo 0-0 com o Benfica, que era o nosso maior rival, a torcida xingando ele, eu entrei. Fiz 2 gols, ganhamos o jogo 2-0, eu falei, pô, agora pronto, já estou indo embora. Aí depois ele me chamou na sala, falou que não poderia abrir mão de mim, eu falei para ele que, pô, que era uma oportunidade que eu nunca tive, né, que eu falei, pô, eu morava no Acre, fui para Belém, que é no norte, e vim embora para cá, ninguém no Brasil me conhece, talvez estão falando de mim agora, porque a gente está fazendo uma Liga dos Campeões muito boa e tal, mas eu quero disputar um Mundial, para mim, o maior sonho é chegar na seleção, e o Flamengo é esse clube que pode me colocar lá. E eu queria que o senhor me liberasse. Ele falou, mas eu não posso te liberar e tal. Então, para mim foi assim, eu passei 2 semanas praticamente treinando andando, né? Porque era uma oportunidade que eu sabia que ia demorar muito a aparecer novamente e não apareceu, né? Pô, você chegar na seleção, que é um marco para qualquer jogador chegar na seleção. Talvez até a minha única decepção, assim, né? Como profissional, assim, a única coisa que eu não consegui realizar foi isso, porque o resto para mim foi perfeito. Até a decisão, às vezes, a pessoa, pô, mas tu voltou pro Vitória da Bahia. Pô, com Vitória da Bahia eu quase ganhei um campeonato brasileiro. Foi um campeonato incrível, perfeito, né? Onde os jogadores todos saíram para clubes grandes. Eu tinha vários clubes para sair e eu optei pelo Botafogo porque era o clube dos meus pais, né? Eu acho que era um presente que eu podia dar para eles e o momento era aquele, né? Apesar de ter chegado num clube numa situação muito difícil, né? Mas só a alegria que eu pude dar para meus pais de jogar num clube de coração deles, para mim foi gratificante, perfeito. Exatamente. Arthur, nós temos que fazer um intervalo, mas vamos continuar esse papo no próximo bloco. Vamos lá. O Ideias da Aldeia faz agora um breve intervalo, mas volta já já, não saia daí. E o Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com um dos maiores craques que o futebol acreano já teve, o Rei Arthur. Arthur, vamos falar um pouquinho dessa tua fase pela Europa. Qual é a diferença do futebol português, do futebol jogado em Portugal, para o futebol jogado nos demais países da Europa? A diferença é muito grande? Não tem tanta diferença, porque lá o futebol europeu, né, eles seguem muito, né, eles são praticamente perfeitos, assim, né. A diferença do jogador brasileiro é o talento que ele tem, né, a habilidade, a improvação, a situação de certos jogos assim que você, pô, aparece aquele talento, numa jogada individual você poder decidir uma partida, né.
é um futebol mais duro, né? Onde você não tem muito espaço para jogar. Quando a bola chegar em você, você tem que ter no mínimo 2 jogadas pensadas, porque senão, quando você for procurar a bola já não está ali. É um jogo de contato físico, né? Na Espanha, eu costumo falar que acho que desses países aí, acho que o futebol mais bem jogado é o Campeonato Espanhol, né? É um campeonato muito, muito equilibrado, tem muitas equipes boas e que jogam para frente, né? Você acha que o futebol espanhol se aproxima mais do futebol brasileiro? Eu acredito que está mais próximo da gente, né? A forma de jogar. A forma de jogar, e tem muitos jogadores sul-americanos jogando lá, né? Então, acho que é um campeonato que está mais próximo da gente, mas as pessoas lá fora ficam impressionadas a qualidade de jogadores que aparecem no Brasil, né? Toda hora aparece um Robinho, aparece um Diego, né? A Ronaldo, toda hora, né? Para tu ver, a gente tem sempre o melhor do mundo ali no meio, né? Então é a qualidade, é o talento, né? Eu acho que o jogador brasileiro, acho que já nasce com aquele dom mesmo. Às vezes as pessoas brincam assim, pô, Deus é brasileiro, com certeza. E como foi chegar na Europa, Arthur? Como foi a sua experiência? Foi muito difícil a adaptação? O começo é sempre difícil, né? Apesar de eu ter ido para um país que falava praticamente a mesma língua. Fala a mesma língua. Apesar deles falarem muitas coisas diferentes da gente, muito mais rápido que a gente, muitas coisas no começo passa despercebido do que ele fala, mas depois acontece naturalmente. Depois a alimentação, ainda mais eu que, quando eu cheguei lá, os primeiros meses para mim foi cruel, porque, tu tá acostumado a comer o feijãozinho preto e tal, lá eles já não tem esse hábito, né? E depois mudança total na tua vida, né? Profissional, tipo assim, Belém, às vezes, a gente treinava uma vez, lá outro tipo, tu chega lá, tu tem que assinar um contrato para tu não estar a certas horas na noite, tu tem que cumprir ali tudo aquilo, né? E aí a diferença, aí tu acaba por acostumar, né? Lá, às vezes, eu costumo falar assim, na Europa, um cara se sente assim um profissional da bola mesmo, porque, tudo gira muito organizado, né? Tudo organizado e, tu começa um ano, tu já sabe quantos jogos tu vai fazer durante o ano, né? Tu sabe quando o campeonato vai parar, quando ele começa, quando ele acaba. Esse calendário é realmente cumprido à risca? Arrisca. Até quando a seleção do país vai jogar, o campeonato para o jogador poder jogar na seleção, né? Então, para o clube não ser prejudicado quando cede jogadores para a seleção. Eu acho que essa é a vantagem as vantagens dos jogadores que jogam na Europa tem, jogador que joga no Brasil, porque às vezes no Brasil você chega a jogar 3 jogos durante uma semana, muita competição uma em cima da outra, né? Tentar arranjar o calendário que sofre alterações, muito difícil, né? Então essa é a vantagem, porque às vezes o jogador na Europa, vamos supor, tu faz 70 jogos no ano e tal, no Brasil tu faz o dobro, né? Porque tu tem muitas competições. E isso para o jogador é bom, porque dificilmente um jogador tem uma lesão, né? Porque tu joga só nos finais de semana, só joga no meio de semana quando tem jogo das competições europeias. Senão, tu joga no domingo, tu descansa na segunda, começa a trabalhar na terça à tarde, faz um trabalho bem elaborado, faz uma pré-temporada boa, entendeu? Tudo bem acompanhado ali, é época de você tomar certas vitaminas, é época de tudo. Então, eu joguei quase 9 anos em Portugal e, a única lesão séria que eu tive foi um acidente de carro que eu tive lá em 93, né? Que eu fiquei 2 meses e meio sem jogar, mas jogando mesmo, nunca tive uma lesão assim normal, de pancada normal, mas tratava ali 2, 3 dias, no final de semana já estava pronto para jogar. No Brasil, não tem como. É verdade. Os jogadores começam a ter lesão muscular porque, tu joga domingo, joga quarta, tu joga sexta, é muito exigida, não aguenta, né? É exigido, e depois, dependendo do clube, tu não consegue repor aquilo que tu perde, né? Claro. Então, essa diferença absurda que tem nessa distância. Agora, o futebol português tem ganhado uma boa projeção nos últimos anos, né? A seleção está de volta a uma Copa do Mundo. Como é que você tem avaliado essa atual fase do futebol português? Eu acho que a grande diferença que pode fazer agora é o treinador, né? Que é o Filipão. Um treinador que mexe com o brilho de qualquer jogador, exige o máximo de cada jogador. Foi um treinador que no começo ninguém admitia ele ser selecionador português e depois foi mostrando seu trabalho, levou a seleção mundial, quase ganhou uma Eurocopa para o país. Então, as pessoas têm um respeito muito grande com ele. E a grande diferença é essa, porque a seleção portuguesa, geralmente na hora dos grandes desafios, eles sempre dão para trás, né?
Até na última Copa foram eliminadas já na primeira fase. Primeira né? fase. Então, geralmente quando chegam os grandes jogos, a tendência é essa. É o que eu te falo, o que pode fazer a diferença agora é o treinador. Né? Ele conseguiu montar uma equipe Mas dele. Você acha que treinador ganha jogo, Arthur? Rapaz, Que tem essa mística, né? Não, quem faz o jogo é o jogador. Eu acho que o treinador tem uma importância muito grande no grupo de trabalho, por exemplo. Eu tive um treinador que foi fantástico. Para mim foi o melhor treinador que eu tive na minha carreira. Foi o Paulo Autuori. Esse fora de série, esse conquista um grupo como ninguém. Um cara honesto, que com ele joga o melhor, procura tirar o melhor de cada jogador. Ele une um grupo de uma tal maneira que mesmo os jogadores que não jogam, tá ali com ele. Eu acho que essa é a grande diferença de um treinador faz de uma futebol. diferença realmente. Muito grande, porque o treinador, ainda mais o Paulo assim, que é um cara que tem uma vivência muito grande no futebol, né? E costumo dizer que o treinador é meio caminho andado, né? Às vezes um grande time começa com um grande goleiro, né? Eu também acho um grande goleiro e também com um grande treinador. Né? E eu acho que o Filipão é que pode fazer a diferença nesse Mundial. Ele é muito sorte, né? Ele dá tanta sorte que até a chave dele que caiu agora é uma chave acessível para ele passar, né? Então a gente vai torcer pelo Filipão, né? Por ser brasileiro e também Portugal porque eu te falo, a maior parte da minha vida está lá. Eu tenho 2 filhos que são portugueses, né? Então, em primeiro lugar o Brasil, né? Depois torcer um pouquinho por Portugal. Agora, do ponto de vista de estrutura, Arthur, realmente não dá para comparar o futebol do Brasil. Quando eu falo futebol, eu falo da organização futebol do Brasil com o futebol europeu. Eu falo isso porque está cada vez mais difícil segurar os craques brasileiros aqui no país. Então, em relação às condições de trabalho, realmente não dá para competir com o que a Europa oferece? Com certeza. Eu acho que os grandes clubes europeus, né? Eu falo os grandes clubes em Portugal, tem Benfica, Porto, o Sport, aí depois vem o Boa Vista, tem uma estrutura belíssima, tem o Vitória de Guimarães, e as condições de trabalho muito boas, né? Então, fica difícil, né? E é a organização, né? E na certeza que você, lá dia primeiro é dia primeiro, né? Às vezes tem muitos clubes no Brasil, tu vê jogadores aí entrando na justiça, que não recebe há 3 meses, caramba, então isso lá não acontece, né? Eu te falo em grandes clubes, né? Claro que a crise é mundial, né? Em Portugal tem vários clubes também que estão atrasando o salário, tem clubes que já não eram tão fortes como eram antigamente e tal. Mas os grandes clubes estão ali, Porto, Benfica, Sport, ótimos salários, pagando geralmente em dia, né? Depois, tu imagina, tu tá no Brasil, tu ganha ali, hoje um jogador começando a carreira no Brasil ganha muito pouco, Aí ele faz um campeonato bom, o clube vem lá de fora, oferece 10, 20 vezes mais do que ele ganha, não tem como o jogador não ganhar. E hoje no Brasil quem manda é os empresários, né? Os empresários agora com a nova lei aí, o jogador acaba um contrato, ele tá livre, é o homem que comanda o futebol, desde que ele esteja um contato legal, certo, pegar o jogador de certo, vai embora. Depois desse período na Europa, Arthur, como foi voltar para o Brasil? Você voltou para o Vitória da Bahia, fez um grande campeonato brasileiro. Como foi essa experiência de voltar? No começo assim foi difícil. Primeiro porque eu não queria vir, né, por Vitória. Eu queria disputar um campeonato brasileiro, que era a minha grande vontade, porque quando eu saí eu jogava no campeonato brasileiro da 2ª divisão. Eu nunca tinha disputado no brasileiro da 1ª divisão. E a primeira oportunidade que apareceu para mim foi o Cruzeiro, né? Então, acertando, mas o lateral esquerdo, que era o Gilberto da época, o Porto estava precisando no lateral esquerdo e o Gilberto optou para ir para o Inter de Milão. E depois, quando o Porto contratou o esquerdinha, que era do Vitória, aí, a gente jogamos lá umas 6 partidas juntos e tal, e depois o Ricardo Gomes me ligou, que era o treinador do Vitória na época, né? E, perguntando se eu queria disputar o Campeonato Brasileiro lá, um time que tinha uma estrutura muito boa, não era igual O Ricardo que já te conhecia de Portugal, já me conhecia, né? Porque quando eu cheguei em Portugal, a zaga do Benfica era Ricardo Gomes e Moser, né? Então, foi uma pessoa assim que, para onde ele foi, sempre tentou me levar. Ele teve no Paris Saint-Germain, mas o Porto não me negociava para lá. E aí, quando ele, tô montando um time aqui, time bom, time garotada, né? Tá aqui o Petkovic, que é muito bom jogador e tal. A gente vai formar um time bom, acho que é uma boa, tu vir aí e tal. Se tu é um brasileiro, faz história aqui, o Vitória é um clube que, revela muitos jogadores e tal. Eu disse, mas eu tava acertando com o Cruzeiro, não deu certo. Eu disse, mas pode aparecer outros clubes pra ti aí, vem aí. Aí, não sei o que, eu disse, Vitória eu não vou.
né? Botei na minha cabeça que não ia. Por isso que eu digo, quando as coisas têm que acontecer, não tem jeito. Aí o presidente do Vitória foi lá, conversou comigo e não sei o que. Disse, pô, não dá, o que eu ganho aqui vocês não podem pagar lá e tal, não sei o que. Pô, a gente estamos com um banco aí por trás da gente, a gente pode chegar perto do que tu ganha aqui e tal. As condições aqui que tu mora, que tudo lá em Bahia, pô, tu vai morar na melhor casa, não sei o que, vai me te dar todas as condições para tu poder trabalhar. Aí não sei o que, eu conversando com a minha esposa, eu falei assim, pô, eu vou fazer uma proposta bem alta para eles, aí Eles não vão topar. não vão topar, e aí pronto, pelo menos já tem uma justificativa para não querer ir. Aí eu pedi bem alto, pô, só que aí eles aceitaram, né, porque eles tinham um banco por trás deles, e aí eu digo, pô, acho que alguma coisa tá me chamando para alguma época, porque a gente tem que ir lá, então vamos lá. Pô, e o Vitória foi espetacular para mim, né, foi um clube que a gente quase chegamos, acho que pequenos detalhes a gente não chegamos numa final, eliminamos equipes muito mais fortes que o Atlético Mineiro, propriamente o Vasco, nas quartas de final, eliminamos o Vasco dentro de São Januário e depois perdemos em casa para o Atlético Mineiro a passagem para a final. Então foi a única frustraçãozinha, detalhe. Mas foi uma experiência assim maravilhosa, né? Então... Agora, Arthur, você está falando de projeção de jogadores, de novos craques. O Brasil realmente é um celeiro de talentos, né? A cada ano, a cada momento, esse talento é renovado. Hoje, considerando hoje a realidade do futebol brasileiro, para se projetar nesse universo do futebol hoje no Brasil, mais vale a sorte ou o talento? Eu acho que as duas coisas, né? Às vezes você vê aí jogadores aí jogando em grandes equipes aí que não tem essa bola toda, assim, né? Tu olha assim e diz, pô, como é que pode esse cara estar ali, né? Então é o que eu te falo, aí que entra um dedo do empresário, um bom empresário, né? E o cara ter a sorte de chegar até ali, né? Claro que o talento, pô, nós temos vários aí, né? Pra tu ver, né? Como eu te falei antes, pô, nós tivemos Romário, melhor do mundo, Ronaldo, Ronaldinho agora vem o Ronaldinho 2 vezes seguidas. Jogando muita bola. Daqui a pouco o Robinho está chegando lá. O primeiro ano, assim, muito difícil para a pessoa que joga fora. Ele está num período de adaptação, aquela responsabilidade, aquela pressão em cima dele. Até um time de estrelas também. Estrela também. Caiu num time assim que não tá bem montado, né? Um time, tipo assim, do meio para frente é um time, porra, perfeito, mas do meio para trás já complica, é um problema, né? É verdade. E aí é muita pressão, porque tu chega num clube desse, pô, tu tem que ganhar. Claro. Tu jogar num clube grande, os caras não querem saber de empatar, não. É igual quando eu cheguei no Porto, olha, empate para nós aqui não conta nada. Ganhar ou ganhar. É verdade. Então, aquela responsabilidade, aquela pressão é difícil, porque é uma cobrança, né, muito alta. E aí, pô, o jogador tem que estar preparado para isso, né? Então, a gente no Brasil, a nossa vantagem é essa, é que, pô, todo ano vai aparecer grandes jogadores, né? Até ver o Anderson que está no Grêmio, que já é jogador do Porto também. Né? Então vai aparecer, tem essa Taça São Paulo aí que daqui a pouco aparece outro jogador aí. E o Acre, Arthur, nessas tuas passagens aqui pelo Acre, você acha que o Acre tem muitos talentos? A gente ainda está por revelar muitos Arthurs? Eu acho que a gente temos condições para criar, né, essas oportunidades. Talento tem sempre. Né? Ontem eu estava vendo um joguinho aí das nossas crianças aí, pô, tu vê garotos lá que precisa ser encaminhada para uma pessoa certa para que ele possa ali lapidar, né? Porque qualidade tem, talento tem. É o que eu falo, você vai nesses bairros aí de Rio Branco e, pô, tem sempre jogadores ali de qualidade que não tem oportunidade de poder dar sequência a isso, né? Então a minha grande vontade é um dia retornar para a minha cidade e tentar criar essas situações para que, não só no futebol, em outras modalidades, natação, no voleibol, no handebol, o mais importante é a gente poder criar situações para as pessoas poderem sair daqui e representar bem o nosso estado lá fora. Infelizmente, a gente, no futebol aqui, o calendário é muito pequeno, né? Aqui é uma Copa do Brasil, onde você tem que dar uma sorte de tentar chegar o mais longe possível, né? Ou senão, num Campeonato Brasileiro da terceira divisão, que são 60 e poucos clubes, você tentar chegar até lá perto ali, pelo menos para aparecer uma situação, né? Criar uma atenção de algum time, pô, olha, lá no Acre tem um jogador tal, que, pô, vamos trazer para cá. É isso que eu te falo. Talvez a minha grande vantagem é essa, de ter esse conhecimento, de ter contatos também. Contatos lá fora, né? De ter umas aberturas em grandes clubes do Brasil. E pegar esse garoto e encaminhar para um clube e dizer, pô, tem um jogador aqui que precisa ser trabalhado. Tu mandar para ir, fazer um período, pô, chegar lá, esse jogador chegar lá, confirmar aquilo que eu falei e ir embora.
É essa. Arthur, estamos começando aí um novo ano. Queria saber dos seus planos. Você está jogando no Remo, sei também que você está aí pensando em se tornar empresário agora do futebol. Eu queria que você falasse um pouquinho dos planos aí para esse ano. Assim, em termos de empresário, eu não sei se eu vou chegar até esse lado, né? Eu tenho ajudado algumas pessoas aí, até sair de Belém, né? Aqui em Rio Branco tem só o Doca, né? Que é um jogador que já teve no Vitória, teve no Internacional. E a minha intenção sempre foi essa, procurar ajudar, né? É o que eu te falo, eu não tive ajuda de ninguém para chegar onde cheguei. Pelo conhecimento que eu tenho entre os clubes, pô, eu quero poder ajudar uma pessoa também a seguir esse mesmo caminho, né? Nós temos um jogador que foi o Adriano Lousada, né? Que agora está no Cruzeiro, que teve em Portugal. Quando eu levei ele para Portugal, a mãe dele chorou pra caramba e tal. Mas, pô, hoje sou eternamente grato. Um jogador que teve uma formação muito boa, teve uma passagem muito boa no Nacional da Madeira. E o que eu te falo, a minha ideia é um dia poder retornar para o meu estado, tentar de alguma maneira fazer com que o meu esporte possa crescer ainda mais. Arthur, muito obrigado aqui pela sua participação no programa. Valeu, obrigado você, Jorge. Prazer muito grande, uma alegria muito grande quando entrei ali e te vi, né, da gente matar a saudade, da gente relembrar a nossa infância ali no Castelo Branco, ali muito boa, assim, gratificante. Foi um prazer imenso aí, um ótimo 2006 para você, para sua família, para todo o nosso povo acreano, que a gente possa ver o nosso estado ainda, né, crescer ainda mais, ficar mais lindo, que a gente possa cuidar dele melhor esse ano. Um abraço. Aí, obrigado mais uma vez. Valeu. Feliz ano novo, Arthur. Bom, e esse foi o Ideias da Aldeia de hoje. Obrigado pela companhia e até a próxima. Olá, no Ideias da Aldeia de hoje eu tenho o prazer de conversar com um rei da bola, é o Rei Arthur, que está mais uma vez aqui em Rio Branco e vem aqui ter um papo muito legal sobre futebol. E essa boa conversa você acompanha então hoje, a partir das 10 da noite, aqui no Ideias da Aldeia. Eu espero você.